Salve galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e estamos hoje juntos para resolver a questão número 1. Estamos na página 210 da apostila Hexa 2, ok? Uma questão da Unesp 2016, uma questão de climatologia. Então vamos dar uma lida aí na questão, discutir cada uma das alternativas e, por fim, né, a gente discute um pouco mais, com um pouco mais de propriedade, a alternativa correta. Então vamos lá, a imagem nos mostra aqui o vento que sobe sob a encosta e impulsiona a asa delta. E aí você tem um movimento para baixo da asa delta. E aí, a partir desta coluna de ar ascendente que nós temos aqui, né, nós temos a representação de um movimento ascendente, um movimento para cima do ar, há novamente uma elevação da altura da asa delta, permitindo um voo por um maior tempo. Tudo bem? A imagem ilustra o trajeto mais comum dos pilotos de asa deltas entre o Vale do Paraná e a Esplanada dos Ministérios em Brasília, distante cerca de 90 quilômetros. Constituem fatores que permitem a longa duração desse voo. Então, veja só, né? Nós temos aqui dois fatores, né? Dois processos climáticos para levar em consideração. No caso, nós temos um vento que sobe a encosta e impulsiona a asa delta, e nós temos um segundo movimento ascendente do ar, que é realizado aqui já mais para o meio da imagem, ok? Também está associado à possibilidade dessa asa delta ganhar altitude e conseguir fazer um voo de mais longa duração. Então, na verdade, temos dois movimentos ascendentes do ar. Portanto, nós precisamos entender, nós precisamos buscar algum fator, algum aspecto que justifique a ocorrência deste tipo de movimento em particular. Vamos dar uma lida em cada uma das alternativas para ver o que a gente encontra como justificativa para esse processo. Na alternativa A, ele fala do ângulo de incidência do Sol, a intensidade da energia solar que atinge a Terra, e a frente oclusa, a ação do movimento da corrente de ar frio levantando o ar quente até que ele perca seu contato com a superfície. Né? Ele fala de ângulo de incidência, o que talvez seja primeiro algo muito vago, né? O ângulo de incidência do Sol, ok, mas de que maneira que o ângulo de incidência do Sol vai criar algum tipo de variação nesse sentido, né? Por que seria o ângulo de inclinação, né, o ângulo de incidência, melhor dizendo, do Sol que criaria esse fenômeno de modo assim tão direto? Talvez acabe ficando um pouco vago. E mais do que isso, né, a segunda parte da alternativa fala de uma frente oclusa, que seria a ação do movimento de uma corrente de ar frio levantando um ar quente. Não faria muito sentido, né? Ou o ar é quente ou o ar é frio, né? Então, se o ar está se aquecendo, não tem como a gente falar de uma corrente de ar frio, tudo bem? O que você pode falar é, na medida em que o ar vai subindo, ele provavelmente vai diminuindo a sua temperatura. De fato, isso acontece. Mas fazer essa correlação que foi feita na alternativa fica um pouco incorreto, então podemos eliminar essa primeira. A segunda fala da gravidade, a força de atração entre os dois corpos, e a expansão adiabática, a expansão de grandes bolhas de ar até encontrarem menores volumes de pressão atmosférica. A gravidade talvez seria um fator que atuaria no sentido contrário, ok? A gravidade vai atrair os corpos em direção à superfície do nosso planeta e, portanto, ela seria um fator que diminuiria, né, de modo geral, a duração de um voo, tudo bem? Então não faz sentido a gente atribuir a maior duração deste voo, né, à gravidade. A gravidade atua no sentido contrário. Ele fala ainda de expansão adiabática, o que talvez também não tenha muita relação. Ele estabelece isso como a expansão de grandes bolhas de ar até encontrar menores volumes de pressão atmosférica. Expansão adiabática é um processo através do qual você tem uma variação do volume do ar, né, uma contração ou uma dilatação do ar através de variações de pressão. Não tem muito a ver também com isso que nós estamos discutindo, né? É um conceito que se utiliza mais numa perspectiva um pouco mais específica, um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa, dificilmente cai como protagonista numa questão de vestibular. Então dá até para desconsiderar também o que a alternativa B nos coloca. A alternativa C fala de brisa terrestre, a formação de um campo de alta pressão junto à superfície e os ventos divergentes em altitude e a conformação de uma área receptora de ventos ascendentes. Veja só, nós temos dois problemas nessa afirmação. A primeira é falar de um campo de alta pressão atmosférica. Por quê? Alta pressão atmosférica pressupõe um movimento de cima para baixo, um movimento, né, descendente, enquanto no centro de alta pressão o movimento ocorre de modo ascendente. Como que você pode tirar essa conclusão? Por que no centro de alta pressão os ventos vão para baixo? Por que no centro de baixa pressão os ventos vão para cima? Qual que é a relação? Se você pensar que a pressão ela é estipulada como
um fenômeno, né, associado, entre aspas, né, digamos, ao peso exercido pela coluna de ar sobre a superfície, a gente só pode, portanto, definir pressão atmosférica utilizando a superfície como referência. Então, se eu estou pensando, né, numa situação em que a pressão é maior sobre a superfície, eu posso, portanto, esperar que há um movimento para baixo, o qual justamente amplia a pressão sobre a superfície. Se eu tenho um movimento que se afasta da superfície, é através deste movimento, justamente, que a pressão exercida sobre a superfície também diminui. Tudo bem? Então você pode partir desse raciocínio. Centros de alta pressão promovem o deslocamento do ar para baixo. Eles deslocam de modo descendente o ar. Enquanto no centro de baixa pressão ocorre o contrário, o movimento ascendente. Tudo bem? Então, de modo geral, o principal erro da afirmação da alternativa C é fazer essa correlação. A brisa terrestre, na verdade, é um conceito que a gente aplica geralmente num recorte de regiões litorâneas. Né? A diferença de pressão e de aquecimento, antes de mais nada, e a diferença de pressão entre uma região oceânica e uma região continental e as variações que isso vai criar ao longo do dia na circulação do ar. A gente geralmente usa a brisa terrestre para caracterizar o movimento do ar que ocorre a partir do continente em direção ao oceano, né, dentro desse recorte. Ainda assim, a explicação não está legal, né? A formação de um centro de alta pressão não caberia para a gente justificar um movimento ascendente do ar. Tudo bem? Ele fala ainda de ventos divergentes em altitude, mas na explicação ele fala de uma área receptora de ventos. E aí você para e pensa, né? Se eu tenho ventos divergentes, eu não posso ter uma área que é receptora de ventos. São coisas opostas, ok? Uma área em que ocorre uma recepção de ventos é uma área em que há um movimento convergente. Uma área em que há uma dispersão de ventos é em que há um local, né, em que há um movimento divergente. Então, por conta dessa, digamos, contradição, também a alternativa C pode ser considerada incorreta. Por fim, temos na alternativa D o atrito, que é a força gerada no sentido contrário ao deslocamento do vento, e o efeito Coriolis, que é a rotação das massas de ar no sentido horizontal em função do próprio movimento da Terra. O atrito também atuaria, eventualmente, como um fator de diminuição, né, da duração dos voos, porque o atrito vai ser um fenômeno através do qual a velocidade da asa delta vai ser reduzida. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, na resistência do ar, que seria o atrito da asa delta com as moléculas de ar, isso seria um fator que possivelmente diminuiria a duração do vento ao reduzir a velocidade do veículo. Então também não valeria para a gente pensar nesse raciocínio. E ele fala ainda de efeito Coriolis, que é um efeito que é um fenômeno um tanto quanto abrangente, que se manifesta geralmente numa escala mais global, ok? O efeito Coriolis é de fato, né, um desvio dos movimentos que está associado à inércia do movimento de rotação do nosso planeta, ok? Inclusive vou deixar aqui também na descrição deste vídeo o link de um outro vídeo em que eu explico em partes também a dinâmica do efeito Coriolis, ok? Mas ele não valeria para a gente explicar essa condição que é um recorte um pouco mais local. Então vamos à alternativa E, que é a alternativa correta. Na primeira parte ele fala de processo de condução, que é a transferência do calor da superfície para a camada mais próxima da atmosfera, e o segundo é o processo de convecção, a dinâmica cíclica entre o ar quente que sobe e o ar frio que desce. Primeiro ponto, né, processo de condução. Aqui é importante a gente lembrar que o ar não se aquece de modo direto através da incidência dos raios solares. O ar não se aquece como resultado da incidência dos raios solares. O ar, na verdade, se aquece através da condução do calor da superfície, do solo, para o ar, ok? Que é mais ou menos o processo descrito aqui. Então, você tem a incidência dos raios solares sobre a superfície, o solo, as rochas, a vegetação, enfim, tudo bem? Essa superfície vai se aquecer e, neste aquecimento, ela vai, eventualmente, né, conduzir, fazer trocas de calor com a atmosfera, e essa camada mais baixa da atmosfera passa, então, a se aquecer. Na medida que essa camada mais baixa da atmosfera vai se aquecendo, o que vai rolando? O ar vai gradualmente tornando-se mais aquecido, justamente, e por conta desse aquecimento, o estado de agitação das moléculas, pensando numa definição física de temperatura, ele vai aumentando. Na medida que essas moléculas vão tornando-se mais agitadas, elas vão também gradualmente se espaçando umas das outras. E neste processo de espaçamento, é como se o ar estivesse ganhando volume. Você tem uma mesma massa, mas um aumento relativo no volume, o que, portanto, diminui a densidade deste ar. E na medida que o ar vai tornando-se menos denso, vai se tornando rarefeito, a tendência é que ele vá subindo, ok? Então, de acordo com o processo de aquecimento,
a gente verifica essa tendência de um movimento de convecção que ocorre tanto no sentido de um ar quente que está subindo, e seria essa representação aqui, ok? Como no sentido também de um ar que, ao subir, se resfria, ao se resfriar, torna-se mais denso, e ao tornar-se mais denso, ele passa por um movimento agora de queda, um movimento descendente, né, através do qual ele torna novamente a chegar aqui para a superfície. E aí ele reinicia o ciclo. Tudo bem? Então, o processo de condução, que é o processo responsável pelo aquecimento do ar por si só, o processo de convecção, que é essa movimentação. Então, esses dois processos combinados justificam a possibilidade destes voos serem mais longos. Tudo bem? Então, alternativa E, alternativa correta. E é isso aí, minha gente. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.